ano você tinha uma expectativa grande e foi um fiasco. E o mais grave, as condições para fazer um grande ano, esse ano de 2023, elas existiam, elas estavam ali à mão. Os jogadores são bons, os técnicos que passaram pelo Flamengo, eu acho que nenhum deles é ruim. O nosso São Paulo é ruim, Vitor Pereira é ruim, o Dorival é ruim, nenhum deles é ruim. A questão é o ambiente tóxico do Flamengo. Eu perguntei pro cara assim, jogadores como esse cara aqui, vocês acompanham? Ah, mas ele não tem a nota do scout do Flamengo. Eu falei, pô, mas o cara já esteve na seleção da Argentina, já jogou na Premier League quando era mais novo, ainda é jovem, está num time da primeira divisão da Espanha, acostumado a jogar contra Barcelona, Real Madrid, Sevilha, Atlético, né? Enfim, não. Eu falei, mas o Vinha tá jogando no Sassuolo, mas o Vinha tem a grife, passou pelo Brasil, jogou no Palmeiras e tal, e é convocado. Olha que loucura isso. Não tem ninguém no Liverpool de Montevidéu assim que vocês observam. Não é possível que vocês... Ah, não, eu falei, é por isso que o Flamengo contrata o Arrascaeta por uma fortuna no Cruzeiro, mas não vai buscar o Arrascaeta com 20 anos no defensor. Então isso não tem explicação, gente. Olha, o ambiente é ruim. Como alguém vazou informação para mim, não é possível que alguém possa chegar e falar assim, olha, o Brás é péssimo ambiente, os jogadores não gostam do treino, não falam com o cara, isso vai dar merda. Fala, nação, sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos trazer aí essa repercussão, né, com Mauro César Pereira, largou o aço, né, falando sobre a questão do Flamengo buscar somente grife no mercado da bola, né, e deixar de lado um mercado tão promissor como é o mercado sul-americano. Galera, tá sensacional, você vai gostar bastante desse debate dos meus amigos ali da S1 Live, né? Inclusive os créditos vão para eles e o link está na descrição do vídeo. Vou pedir a você rapidamente, antes de eu trazer, né, esse debate aí do Mauro César Pereira, revelando inclusive bastidores do Flamengo, né? Vou pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, botãozinho inscrito e inscreva-se. Do lado tem um sino, você vai clicar nesse sino para ativar as notificações e deixa aí o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Agora, sem mais delongas, vamos ver aí como foi, né, esse debate e essa revelação aí do Mauro César dos bastidores do Mengão, inclusive fazendo cobranças. Será que a diretoria só contrata grife e não tem olhos para o mercado sul-americano? Fala aí, Mauro César, solta aí, produção! Tá aí, galera. Vai na do Mauro aí, que é a boa. O Eden Barros falou aqui, Mauro, por que clubes brasileiros não investem em atletas africanos, sendo que esses se destacam tanto na Europa? Talvez falta de visão, né, Mauro? Olha, ontem eu conversei com uma pessoa do Flamengo e estava questionando, uma pessoa que é próxima ali do departamento de futebol, não é a pessoa que toma as decisões, mas conversa muito com quem decide. E falando, cara, uma curiosidade, o Flamengo não vai buscar um lateral direito? Tá muito difícil o lateral direito. Não sei que é difícil, mas o trabalho é difícil, né? O desafio é esse, é encontrar um cara bom para a posição. Talvez não seja um cara pronto para agora, mas que possa chegar no Carioca, ganhar corpo. Quem sabe na metade do ano o sujeito se desenvolve e toma conta da posição. Começa com Varela, com Wesley ali e tal, digamos, né? Mas tem um sujeito ali que venha. Pode ser que do Brasil, pode ser de fora, pode ser de qualquer lugar do mundo. Aí, não, mas aí é complicado, não sei o quê. Eu citei o nome de um jogador que atua na Espanha, um argentino. Foi até o meu filho que comentou isso comigo outro dia, falando, cara, esse cara é um lateral direito bom e tal, um jogador argentino. Joga de zagueiro também, não vou falar o nome. Eu falei, mas ele é titular. Aí o moleque me corrigiu. Os moleques sabem futebol mais do que a gente com relação a esse tipo de coisa. Joga videogame, tudo é impressionante. Aí ele vira para mim e falou assim, não, rapaz, o cara tá na reserva. Mas ele jogava outro dia? Não, agora tá ficando no banco. E ele é bom, e é novo. Aí eu fui ver, falei, realmente, fui lá, olhei lá e tal, realmente. Aí eu perguntei pro cara assim, jogadores como esse cara aqui, vocês acompanham? Ah, mas ele não tem a nota do scout do Flamengo. Eu falei, mas o cara já esteve na seleção da Argentina, já jogou na Premier League quando era mais novo, ainda é jovem, está num time da primeira divisão da Espanha, acostumado a jogar contra Barcelona, Real Madrid, Sevilha, Atlético, né? Enfim, não. Eu falei, mas o Vinha tá jogando no Sassuolo, mas o Vinha tem a grife, passou pelo Brasil, jogou no Palmeiras e tal, e é convocado. Olha que loucura isso. Bem, o cara só estava transmitindo para mim os argumentos que ele ouve lá dentro, né? Não é a pessoa que decide. E eu falei, vem cá, vamos pensar aqui mais um pouco aqui no nosso quintal, digamos assim, aqui no continente. Tem times na Argentina que não fazem parte do grupo dos maiores que estão na Libertadores. Estudiantes, que tem 4 títulos de campeão da Argentina, mas não é considerado um dos grandes, né? Tem uma história de títulos internacionais, é curioso isso, mas
É mais ou menos como assim, o Guarani foi campeão brasileiro, mas não é considerado grande, né? Hoje, principalmente. O Estudiantes tem ali um título recente, 2009, os outros são dos anos 60, 70, época do Bilardo, com várias histórias também esquisitas. Né? Estudiantes Independente ganharam o Libertadores de uma maneira que... Pelo amor de Deus. Então, beleza. Eu falei, tem o Estudiantes de La Plata, tem o Talheres de Córdoba, tem o Rosário Central de Rosário e tem o Godoy Cruz de Mendoza. São 4 cidades diferentes, que não são Buenos Aires, que tem times que classificaram, se classificaram para a Libertadores na pontuação da temporada. Não tem ninguém nesses times que preste, será que não acha um? E nos outros tantos, na Argentina, no Uruguai, falei, o Liverpool de Montevidéu, que é um time um pouco menor até, e foi campeão uruguaio do que o Defensor, onde surgiu a Arrascaeta. Não tem ninguém no Liverpool de Montevidéu, assim que vocês observam. Não é possível que vocês... Não, falei, é por isso que o Flamengo contrata o Arrascaeta por uma fortuna no Cruzeiro, mas não vai buscar o Arrascaeta com 20 anos no Defensor. Então isso não tem explicação, gente. Então, imagina na África. Os caras não conseguem jogar o jogador aqui, ou o sul-americano, que não é brasileiro, que está na Europa, muito menos. O Pablo Mari foi uma aberração. E detalhe, o Pablo Mari deveria estimular o Flamengo a buscar mais jogadores assim. É impressionante. E outra coisa que a gente precisa entender, acho que o jogo da semana passada, City e Fluminense, mostrou isso. Ontem, Everton e City, acho que reforça a tese. Cara, jogadores que atuam no futebol de primeiro nível na Europa, em times importantes da Europa, o que tem passagem, boa passagem, tem uma chance muito grande de aqui se destacar, sobrar até. Então, que para um time médio da Europa, de repente, é até reserva, pode ser um cara dono da posição aqui. Caso do Rafinha, que já era veterano e a Europa já não o queria mais, e do Felipe Luiz, que tinha propostas à época, mas nenhuma de time médio para cima. Só time que briga por contra rebaixamento, coisas assim. Foi a informação que eu tive na época. E por isso também ele aceitou e foi para o Flamengo. Porque falou, vou ficar aqui jogando time para brigar para não cair. Vou para o Brasil jogar no Flamengo, onde eu posso ganhar campeonatos importantes. Foi uma decisão acertada, me parece. Então, assim, a visão é curta na América do Sul. Imagina na África, que tem que atravessar o oceano. Eles não chegou lá, não. O binóculo do Centro de Inteligência do Marcos Braz não vai tão longe. Antes de passar, o André, eu quero que você fale sobre isso também, mas só lembrando, né? Assim que surgiu, deve fazer um mês e pouco, assim que surgiu a informação que o Tite teria pedido, um jogador que joga pela direita, etc. Cara, eu estava numa live, o André acho que não estava, era eu, o Léo, agora eu não me lembro se era a Bia que estava, né? E eu falando sobre alguns nomes, né? Eu até citei, por exemplo, tem um menino no Vélez, cara, que esse moleque, guarda o nome dele, que esse moleque vai estourar, que é o Prestiani. Né? Que é um meia que também joga mais aberto. Foi vendido. Foi vendido. Né? Agora, Benfica, né? Comprou semana passada. Então, 9 milhões, acho que 7 milhões e mais 2 de bônus. 17 anos. 17 anos. Jogou a maior parte dos jogos do Vélez na temporada. E os grandes da Argentina não compram porque não tem dinheiro. O Flamengo tem. Exato. Eu falei desse moleque, Gianluca Prestiani. Sabe o que vai acontecer? Vai bem no Benfica, daqui a 2, 3 anos está ali na Premier League. Cara, de onde esse cara veio? Ninguém viu. Eu falei isso há um mês e pouco atrás numa live aqui. Né? Um menino que surgiu no Vélez. Inclusive o Echeverri, né? Que é a grande revelação argentina, né? Foi o craque aí agora do Mundial. O Manchester City já foi lá e já está levando também lá pro City o Echeverri, outro nome para guardar. Mas o Prestiani era um jogador que eu já vinha falando há um bom tempo. E o Flamengo parece que não tem essa visão, né, André? A gente fala... Peca muito, né, nisso, né? Se não tiver o Mauro falou da grife, mas uma pessoa do Flamengo já me falou, eu já fiz um questionamento parecido com o Mauro, e essa pessoa do Flamengo me falou, mas esse já foi testado. Por exemplo, quando o Vina passou pelo Flamengo, esse já foi testado aqui. Tipo assim, parece que precisa jogar aqui no quintal, aqui do ladinho, porque senão é cego, né? Parece que é muito arriscado. Enfim, é complicado, né, André? Ele falou aqui, ó, bom dia. Para mim, como flamenguista, 2023 foi decepcionante, diante das expectativas criadas. Longe de ser o pior ano da história, como alguns dizem. Não sei, provavelmente não é o pior ano da história, mas você falou a palavra certa. O problema é que o ano do Flamengo foi muito ruim por conta dessa palavrinha que você botou aí, expectativas. A expectativa que você tem no Flamengo, fala, Mauro. Expectativa versus realidade, gente. Exato. Essa é a questão. Qual a expectativa que você tinha dos tempos que brigava contra o rebaixamento, 2005? Baixíssima. Agora, esse ano, expectativa altíssima. E foi um fiasco. Essa é a grande questão, né? Claro que não é o pior ano. O pior ano é você escapar de rebaixamento na última rodada, aqueles jogos com o João Santana, gol do Felipe Melo contra o Inter no final do jogo, Juiz de Fora, um drama desgraçado, né? Aquilo ali é muito pior do que esse ano. Mas aquele ano você não esperava nada.
Agora, esse ano você tinha uma expectativa grande e foi um fiasco. E o mais grave, as condições para fazer um grande ano, esse ano de 2023, elas existiam, elas estavam ali à mão. Os jogadores são bons, os técnicos que passaram pelo Flamengo, eu acho que nenhum deles é ruim. Nosso São Paulo é ruim, Vitor Pereira é ruim, o Dorival é ruim, nenhum deles é ruim. A questão é o ambiente tóxico do Flamengo, a falta de comando, a gestão equivocada do futebol, a incompetência de pessoas que trabalham no departamento que é latente, omissão. E o de sempre, entrega a cabeça do técnico na bandeja e mantém tudo como está. E não avança, cara, não sai do lugar. Eu acho que essa é a grande questão. Eu falei o Dorival porque pega um rabicho aí de Dorival, né? Porque era para ser, não era para ser, aquela história toda. Tanto que está até na enquete aqui a pergunta da troca dos técnicos, mas é isso. A expectativa era muito grande do torcedor e era justificável. O Flamengo ganhou 2 títulos no final do ano passado e começa esse ano. Pô, o clube saudável financeiramente, cara. Vai esperar o quê? Você vai esperar que o clube tenha sucesso com qualquer treinador. E foi um fiasco retumbante, porque não são só os títulos que não conquistou, goleadas para times inferiores, derrota para o Maringá, derrota para o Alcas, empate com o Nublense, ficou em segundo nos fases de grupos da Libertadores, nem primeiro da chave conseguiu ficar, cair para o Olímpia com 3 gols de cabeça, tomar de 4-1 do Fluminense na final do Carioca, depois de fazer 2-0 no primeiro jogo, que esse é um agravante. O Flamengo entra em campo, está 2-0, passa um tempo, está 4-2. Espera aí, gente. É muita lambança junto. Tem muita gente responsável por isso. E detalhe, o técnico é demitido, ela recebe uma bolada que às vezes é maior do que a premiação se for campeão. Olha que coisa maravilhosa. É sério isso, é matemático. Em algumas situações, a premiação do título seria menor do que a premiação, entre aspas, né, que é a indenização pela demissão. E o que o André falou, a oportunidade de mudança, ela quicou na hora que houve o soco na cara do Pedro e o São Paulo ficou sai e não sai. Inclusive, no primeiro momento, eu sempre falo isso, eu até pensei, bem, o São Paulo estava 20 jogos e uma derrota, né? Os caras vão tentar manter. Não estou sabendo como está o ambiente lá dentro. Dias depois, a gente ficou sabendo que o ambiente era péssimo, antes do soco na cara. Os jogadores já não gostavam do treinador. Isso só vazou depois. E eu dei informação, inclusive, no meu canal, numa live, depois de Flamengo 1, Olímpia 0. Que a pessoa confiável, lá de dentro, trouxe a informação para ele. O clima aqui está péssimo. Eu falei, vai perder para o Olímpio Maracanã? Eu falei, eu acho que não. Os caras ainda vão jogar. Aí me falaram assim, eles jogam por eles. Pelo técnico, muito poucos. Mas por quê? É horrível o ambiente. Palavras de uma pessoa antiga do clube, que está lá habitando aquilo há muitos anos. É o pior desde 2019, o pior ambiente que eu já vi no Flamengo. Uma coisa de maluco, cara. As pessoas não falam, não conversam. Falei, então ferrou. Aí vem um jogo, aquele 1-0, insosso, e depois outro jogo que a gente viu o que aconteceu. No então, meio disso teve Cuiabá. Teve o Cuiabá no meio 3-0, que é aquela entrevista que o André sempre lembra do Davidson. Agora, isso a gente não tinha essa informação. Informação tanto era quente que depois todo mundo deu e a gente viu que havia o problema de fato. Mas quem está lá dentro tem que saber. Por que um gerente desse que está ali dentro, um Fabinho, o Juan, será que um cara desse não chega no Brás? Ou no Spindle, por exemplo? Eu vejo o Spindle mais como um cara de negociação, mas participa ali das situações também. Mas a decisão fica mais com o Marcos Braz. Ele que vai lá falar com o presidente sobre essas coisas. E falar, vem cá, o Braz, olha, é o seguinte, cara, porque o Braz não está lá o tempo todo, né? Tem hora que ele está na Câmara. Não é só do shopping que ele fica. Ele vai à Câmara de vez em quando. Não é tanto, mas vai, né? Tem lá. Esses caras ficam... Para o pessoal entender, o Juan, o Fabinho, esses caras são funcionários, recebem salário. Eles têm que dar expediente no CT. O vice de futebol, ele não vai estar lá o tempo todo. Ele vai, volta, tá? Ele não recebe salário, não é remunerado. Então, não é possível que um cara desse não tenha coragem, iniciativa, se é que não fizeram. Se fizeram, não tomaram atitude, pior ainda. Olha, o ambiente é ruim. Como alguém vazou informação para mim, pô, não é possível que alguém possa chegar e falar assim, olha, o Brás é péssimo ambiente, os jogadores não gostam do treino, não falam com o cara, isso vai dar merda. Então faz o quê? Negociava a saída com o São Paulo. Se bobear, negociava até um acordo, uma rescisão amigável. Então tá aí, meus amigos, você viu aí, né, o Mauro César largou o aço, né, lembrando dos vexames da temporada de 2023, trouxe inclusive, né, revelação de bastidores, né, do ambiente como estava dentro do clube e questionou demais o porquê o Flamengo, né, só quer contratar grife e não olha para o mercado sul-americano. Isso daí é uma pergunta que muitos torcedores rubro-negros ficam se fazendo, porque, né, não vai aqui no mercado tão pertinho, com tantos craques, tantos jogadores bons, tantas jovens promessas, né, e tá sempre olhando somente ali
pro continente, ou melhor, pro velho continente, né, o continente europeu. Galera, então é isso, tá? Daqui a pouquinho estou trazendo mais um conteúdo pra você. Vou pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? O canal tá sensacional, muitos conteúdos todos os dias pra você aqui, né? Conteúdos aí, os cortes certos, né? Só ali daquilo que realmente interessa o nosso Mengão. Se inscreve, ativa o sino também, coloca ali em todas as notificações e, por gentileza, na humildade, eu peço a você, deixe aí o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Lembrando que os créditos vai para S1 Live dos meus amigos lá, né? Um ótimo trabalho que eles vêm fazendo. O link está na descrição aqui do vídeo. Beleza, meus amigos? Então é isso, até daqui a pouco com um novo conteúdo aqui para você, né? E claramente conteúdo sensacional. Vou nessa, hein? Saudações. Fui!